Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui a gente fala sobre o mercado imobiliário de forma leve, prática e sem complicação. O nosso assunto de hoje é sobre decoração, design e móveis. O que pode valorizar o seu imóvel e te dar mais conforto? Eu me chamo Hugo Almeida e esse é o nosso podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje no Papo Certa a gente recebe o Janjão e a Salime, dois grandes nomes da decoração e design em nossa região. O Janjão é empresário com 25 anos de experiência, à frente de uma empresa tradicional com mais de 70 anos de história, que evoluiu de uma loja de cortinas para um espaço completo de móveis e decoração. A Salime, sua esposa e parceira dentro e fora dos negócios, tem 34 anos de atuação no mercado e foi uma das pioneiras a abrir espaço para as mulheres na área de cortinas e decoração. Juntos, eles unem tradição, inovação e paixão por transformar ambientes em lares cheios de personalidade. Sejam muito bem-vindos, Janjão e Salime, ao Papo Certa. Muito obrigado, uma honra estar aqui, receber esse convite. Estamos aí para falar de decoração, né? Seja bem-vinda também, Salime. Obrigada, Hugo, pelo espaço aí, né? Obrigada. Tamo junto. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu acho que o tema decoração, né, dentro do imóvel, e a gente falando de mercado imobiliário é de extremamente importância para nós, né? Mas o que me chamou um pouco a atenção, Janjão, eu queria já fazer esse primeiro questionamento para você, é que a loja, quando começou, você tinha mais voltado para a cortina e depois que você expandiu. Como que isso aconteceu? Na verdade, eu tinha outra ocupação, que eu era representante comercial, e a Salime que assumiu a loja, que é uma coisa de família do meu lado, né? Uhum. E em algum momento, os filhos crescendo, eu resolvi parar de viajar e eu gostei, queria entrar na loja. E para isso nós agregamos móveis na época, que já tem aí 25 anos, que nós entramos com móveis e ela tinha cortinas e juntou as duas coisas. Então hoje, quando você vai na Brasileira Decor, você vai ter a sua casa toda, principalmente vocês que mexem com essa questão imobiliária, né? Uhum. Você vai entrar, você vai ter a cortina e depois a decoração. A cortina é um item de extrema importância, né, para a decoração, que traz ali um diferencial para o ambiente. Como que você vê essa questão da decoração dentro do imóvel, Salime? A cortina, na realidade, a gente precisa, né? Porque a cortina ela te dá privacidade. Antes dela dar o aconchego, né? Eu brinco, eu falo que a cortina é a joia do vestido, né? A casa tá linda, mas se você não tiver o vestido tá lindo, se você não tiver uma joia, a cortina é a joia, né? Aquele complemento que vai dar o aconchego e vai falar, além de que ela é preciso ter cortina, né? A pessoa tem que ter privacidade, tem gente que gosta de dormir no escuro, então tem que ter mesmo a cortina com blackout. Então, a cortina é um elemento muito importante. E a tecnologia veio para esse item também, né? Eu vejo que, assim, quando a gente fala de cortina, antigamente você tinha talvez algumas possibilidades e hoje, quando você vai ver, assim, leque de possibilidades de cortinas Hoje tem N possibilidades. Hoje a gente já tem trilho motorizado, persiana motorizada, persiana e cortina como comando de voz, né, da Alexa. Isso tudo já tem na cortina, né? Uhum. Decoração de cortina. Que trouxe, né, essa questão da motorização, hoje está muito evidente para nós, né? A questão de automação, de você ter um controle ali pela voz ou pela mão no aparelho. Nós somos uma geração tecnológica, né? Uhum. Mas agora a cortina, o importante da cortina é que vocês que estão sempre aí nessa questão de venda de imóveis, muitas vezes o pessoal faz uma casa maravilhosa com pé direito alto, e a cortina, ela não é só decorativa, ela é termoacústica, ela vai proteger os produtos que você vai colocar ali, vai te dar privacidade. Então, aí tem um lado da importância também da cortina, entendeu? Tanto que, no nosso caso, a gente entra primeiro, o interessante, você entra primeiro na casa do cliente para ver os detalhes de cortina. E o móvel é uma consequência. Você falou aí, né? Às vezes o cliente faz uma construção, às vezes um pé direito alto. Na experiência de vocês, assim, o que foi mais desafiador de uma instalação, por exemplo, de cortina? De tamanho, de peso, assim, vocês tiveram assim, um desafio maior? Deixa eu pensar. Na realidade, quando, né, se tem o pé direito duplo, há necessidade realmente da motorização.
Mas há um tempo atrás, essa motorização era muito dispendiosa, entendeu? E tinha muitas casas com pé direito duplo. Aí criou-se um trilho ou um bastão de corda, né? Mas dependendo do pé direito, se ele for muito alto, não consegue mexer. Assim, a pessoa mexe um pouquinho, mas não consegue abrir. Então, realmente, as pessoas que têm pé direito duplo, elas precisam entender que elas têm que investir nessa parte de motorização dessa cortina. Porque você tem o peso da cortina, que é né, o pé direito duplo vai requerer um peso maior da cortina, um acesso dificultado para instalar, imagino também, vocês devem ter essa... Tudo com andaime, com tudo com andaime. Tem que realmente montar andaime na casa do cliente. E é interessante também, assim, porque a gente entra nessa parte e as dificuldades você vai encontrar ali. Muitas vezes o teto ele não está reforçado para receber uma cortina pesada. Tem casos aí que tem um degrau, você tem que fazer o acabamento da cortina no degrau. Então os desafios que ela enfrenta são grandes. São grandes. Mas esse detalhe do local, né, dessa cortina de pé direito duplo, às vezes a pessoa, né, que está fazendo o teto não coloca uma sustentação, uma estrutura para essa cortina. Porque a cortina, é gesso. Não, tem bucha de gesso, a gente usa melhor no mercado, né? Mas às vezes ela não vai segurar aquele peso. Então realmente precisa estruturar. E a gente sempre pede, né, para os clientes que já estão conhecidos, ou os profissionais que falam, a gente sempre está orientando que realmente precisa estruturar. E é uma coisa muito simples para estruturar, sabe? Fácil de ser feito antes, mas complicado de ser feito depois, né? Porque depois está tudo pronto. Você fala, mas precisa fazer uma estrutura para colocar aqui uma cortina, que é a cortina que você quer. Aí tem que quebrar, tem que refazer, mais difícil, né? Durante a construção. Hoje o cliente, ele quer automação, mas ele não colocou um ponto de luz lá. Então, detalhes que a gente até pede às pessoas para, durante a construção, chamar a gente para a gente ir lá trocar uma ideia, dar sugestão de espaço, de sanca, o que precisa, qual que é essa estruturação, entendeu? E a Salim, ela é muito rigorosa no acabamento dela, ela faz questão de estar ali junto, e a gente pega ainda obras que tem, às vezes, torta. Ela vai lá na obra do cliente, que depois que a cortina pronta, ela tem que marcar a bainha no local. Isso são coisas que, assim, é uma eficiência de trabalho, entendeu? E exige muito da gente. Mas é porque ela falou, né? A cortina sendo uma joia, ela não pode ficar uma joia mal acabada. Não pode ser uma biju, né? Não pode, tem que ser um negócio muito bem feito, eu falo né? Que a gente fala isso. Lá na loja, a gente trata a cortina como uma joia da casa mesmo. O que vocês me falam, assim, com relação, quando a gente fala de decoração, o que seria importante, né? Para o cliente, né? Ou, na verdade, para a pessoa que está dentro da casa. Hoje a maior quantidade de procura é para que tipo de ambiente? Então, as pessoas priorizam mais, né, Janjão? Sala, área gourmet. Hoje a área gourmet está super em alta. E a área gourmet já não é mais aquela área assim, uma mesa com cadeira. Não, as pessoas estão montando áreas gourmets, assim, salas em áreas gourmets. E a gente tem esse produto que pode, né, ficar no sol, na chuva. Já existe esse produto, sabe? Tem esse produto de qualidade. Então, eles montam verdadeiros assim, espaços de sala de TV, de sala de estar dentro da área gourmet. Então, hoje a gente sente que estão evoluindo muito para isso, mesmo. E aí tem a sala, né? O maior espaço hoje investido é na área gourmet. E também, assim, foi-se a época que tinha sala de visita, que é aquela sala que você recebia uma visita. Hoje, quem vai na sua casa hoje é pessoas que são tem uma intimidade, que seus amigos que você quer agregar na sua casa, os filhos, essas coisas, os amigos dos filhos. Então aquela sala isolada ali, que fica aquela coisa, não pode sentar no sofá, não, poucas pessoas fazem isso hoje. Então geralmente são locais de aconchego, de conforto, que é um sofá confortável, um sofá elétrico, um colchão de qualidade, que você vai ter um bom sono. E cada cliente a gente respeita, e cada cliente valoriza de alguma forma, né? Algum item. E a decoração, ela tem eu acredito, né, que uma das funções da decoração é trazer esse aconchego aí, né? Com certeza. Esse ambiente aconchegante de você se sentir ali, transmitir às vezes tranquilidade, paz. Eu acho que a decoração ela tem todo esse trabalho também de trazer isso para o dia a dia. E hoje é voltado muito para isso, né? Hoje as pessoas recebem em casa. Né? Não é mais aquela coisa assim, vamos para um bar, vamos. Não, as pessoas hoje eu vejo os grupos, né? Eles gostam de receber em casa. Vamos lá para casa, né? Um final de semana, o outro vai no outro, né? Então a gente vê assim que tem que ser um ambiente gostoso, né? Acolhedor, aconchegante, né? Até não é para receber, é para você mesmo, né? Às vezes você está lá com seus filhos,
Você quer um ambiente acolhedor, né? Que tenha vontade de ficar. Entendeu? Então, a decoração hoje é muito voltada para isso. E eu vejo até assim, consultórios, né? Porque a gente também tem, né, móvel para consultório, para escritório. A gente vê que até isso está sendo voltado muito para como se fosse a pessoa estar na casa, na sala de estar dela, entendeu? Isso é muito voltado hoje para isso. Consultórios, né? Até o próprio hospital, né? Sempre tem uma sala mais aconchegante para a pessoa chegar e sentar. Se você olhar para o tempo, Janjão, tanto tempo de experiência, o que que você considera que mudou? Você vê que esse mercado de decoração, de design, nos últimos anos, eu não sei, talvez tenha uma pandemia aí que chacoalhou todo mundo, mas dizendo a nível, não só comercial, de produto e tudo, mas no nível geral, sei lá, o que que você poderia dizer que você vê que o que era mudou e isso não é assim mais? Eu digo que, de fato, a pandemia é um marco, porque as pessoas começaram a valorizar mais estar em casa, estar bem em casa, entendeu? Limitar quem vai na sua casa. E com isso aí você quer uma sala privativa, você vai ter um sofá mais confortável, que você vai passar mais tempo nele ali. E tem muitos casos assim que as pessoas... teve um caso até interessante na pandemia, o cara foi lá na loja para comprar um colchão. Ele trocou a casa toda, porque ele viu aquela necessidade, que ele era um engenheiro que morava fora e ele começou a ficar muito dentro de casa e ele começou a ver a necessidade disso. Então a pessoa, quando está valorizando a sua casa, isso é muito interessante, né? Porque o tempo que ela vai ficar em casa, ela quer ficar com uma qualidade boa, com um aconchego interessante. E eu acho até que, assim, tá vindo uma geração que tá ficando muito mais em casa, sabe? A moçada gosta de receber em casa. Eu tô vendo muito isso, assim, os meus clientes, né? Até porque meus filhos são mais velhos um pouco. Mas isso já acontecia com os meus filhos, mas é uma coisa, assim, que lá de casa é assim, né? A gente agrega muito ficando lá em casa. Mas eu vejo que hoje tem uma geração, assim, as pessoas, os meninos, os rapazes, a moçada, gostam de ficar em casa, sabe? Em vez de ir para barzinho, junta aquela moçada assim, fica lá, ou jogando, ou conversando, papeando mesmo. A gente tem observado assim no mercado imobiliário que de anos para cá, né, a gente vem diminuindo o tamanho dos imóveis. Né? Cada vez mais os novos imóveis têm tamanhos menores. Isso até a pandemia. Depois da pandemia teve esse chacoalho aí, por exemplo, né? A gente começou a ter muito mais procura por casas, por áreas maiores e tudo, mas apesar disso a gente ainda percebe que não é uma tendência ainda do mercado, pelo menos por agora, de voltar a expandir a área do imóvel, que era algo que no tempo antigo era, né? Você tinha um quarto suíte, por exemplo, normalmente era um quarto grande, os quartos, nem todos eram quartos grandes. Hoje os lançamentos dos imóveis são imóveis muito menores. E eu vejo também que a importância da decoração quando a gente reduz o tamanho, porque traz a eficiência, a praticidade, né, a mobilidade ali dentro. Você tem um imóvel menor, isso vai exigir ainda muito mais de você decorar da forma correta, usar os móveis corretos, né, sejam eles planejados, vai economizar tamanho. Vocês percebem isso também no dia a dia de vocês? Sim, a gente tem visto muito prédio, né, aqui em Valadares, muito prédio bom saindo com a parte íntima muito menor, mas em compensação a parte que é sala, varanda, o uso comum que vai agregar mais, onde você vai, acaba que você vai receber mais maiores. Isso é uma coisa interessante, assim, é uma mentalidade, sabe? Tipo assim, quarto mesmo vai ser só para dormir. E a gente vai receber nessa área enorme aqui, nessa sala enorme que agregou, né? Sala de jantar, sala de TV e varanda. A gente tem visto muito isso. Os novos prédios, né, que estão chegando. E isso conversa com essa do porquê de, às vezes, investir mais nessas áreas, na sala, né? Você falou na área gourmet. Isso tem a ver, então? Tem, as pessoas têm investido mais. Assim, quarto ficou assim, um colchão bom, uma cama boa. Ok. E aí a parte mesmo que é comum, que a gente fala assim, que a gente vai usufruir mais, né? Não receber, usufruir mesmo, participar daquela área, eles estão investindo mais. Sofás mais confortáveis, mais modernos, sabe? Poltronas confortáveis. Hoje já não é mais assim, qualquer cadeira de jantar, não, porque às vezes a cadeira da sala de jantar é onde a pessoa vai ficar ali um tempão conversando, batendo papo. Então tem que ser uma coisa confortável, sabe? Um produto bom. Você percebe que as pessoas têm investido mais nisso, João, também? Com certeza. Eu falo assim, até quando você fala de uma cadeira, né, que tem uma cadeira, uma ergonomia de uma cadeira. O cliente ele quer sentar na cadeira, quando ele está olhando a questão de conforto dele.
E quando a transformação igual você está falando, um apartamento, que quer seja ele pequeno ou um apartamento grande, quando você coloca acessórios no apartamento, a transformação é geral. Você mesmo, como corretor, se você vai num apartamento decorado e mobiliado, é completamente diferente do que você vê. Aquilo te dá uma empolgação maior, né? Então, até pela qualidade dos móveis, pelo tipo de decoração. E aí, aquela outra pergunta que você fez com relação a, assim, decoração, de certa forma, é uma moda. Gostaríamos nós, como vendedores de decoração, que todo ano as pessoas trocassem os igual roupa, né? Para mim é uma beleza. Uma cliente me chegou agora na loja e falou assim, olha, meu sofá está com 16 anos, eu vou trocar o tecido. Ele falou assim, minha filha, você quebra o comerciante. Você quebra qualquer comerciante, porque a gente gostaria que você trocasse mais. Então tem gente que assim, sabe que comprou um produto de qualidade e vai ter aquele produto pela vida. E outros não, querem trocar, querem ir para o lado do modismo, está usando aquela cor, uma cor agora que está mais em alta. Então a decoração ela é muito dinâmica, né? E versátil. É muito interessante, é bacana demais. É um ramo gostoso, viu? É um ramo gostoso. E eu vejo assim, né? Faz toda a diferença quando você entra num imóvel que está decorado da forma correta, porque ainda tem essa questão, né? Muito, com certeza. É igual quando a gente fala de arquitetura, né? De reforma. Eu acho que sempre precisa. Quando você tem um profissional, uma pessoa que entende, que vai no espaço, que valoriza, é diferente, muito, né? muito. Não é de qualquer forma, né? As cores certas, só que os itens certos. Nós como empresário, nós temos que oferecer o que o cliente quer. Então, a gente tem de todo gosto, né? Tem cliente que quer um sofá vermelho, a gente tem um sofá vermelho para aquele cliente, entendeu? Então, assim, logicamente, a gente tem lá profissionais para dar uma instrução de o que está se usando mais, quais são as tendências, isso aí tudo, a Salime, nós visitamos feiras. E hoje a gente tem muito profissional bom na cidade também, né? Em termos de arquitetura, né? Então eu acho que realmente o imóvel, quando é feito por eles, né? Dá um diferencial muito grande. O ambiente, a divisão, tudo tudo vem somando, né? Porque eu vejo que a gente tem culturalmente melhorado nesse sentido, né? Antigamente você ia reformar, você procurava era o pedreiro. Hoje eu vejo que as pessoas têm procurado um arquiteto. Porque quando vem fazer o arquiteto, ele pensa numa série de situações diferentes. Aí você vem para o design de interiores, né? A decoração é a mesma coisa. Então, se você procura um profissional, ele vai te dar ali as orientações corretas. Às vezes, identificar, é o que você falou, identificar a necessidade do cliente. Às vezes, o cliente está querendo comprar um item que, na realidade, não faz sentido para o dia a dia, para a utilidade dele. É só porque no modismo. E aí, às vezes, na conversa, né, no atendimento de vocês, na indicação, né, no profissionalismo, você vai falar, cara, isso aqui não tem muita utilidade. Não era melhor, talvez, você deixar disso aqui, talvez investir um pouco mais nisso aqui, que é o que você vai ter utilidade? Usufruir mais, Vocês percebem essa questão também do cliente nesse sentido, né? É muito essa necessidade, assim, mas a gente respeita muito o profissional, né? Porque hoje os profissionais arquitetos, decoradores, ajuda muito no total da obra, né? Então, essa questão de divisão de espaço, definição de cores, a gente respeita muito essa opção. Quando o cliente chega e não tem esse profissional, a gente tenta, de alguma forma, ajudar. Entendeu? De sugerir, porque de acordo com essas visitas que a gente faz, a Salime hoje vai 5, 6 vezes em feiras, que tem feira, ela está indo, está se atualizando. Eu fiz design depois de mais velha, né? Fiz design de interior, então assim, mas mais para atuar na compra do móvel, né, na compra, e para ajudar aqueles clientes que não têm o profissional, né? Mas eu estou sempre correndo atrás mesmo, aliás, não atrás, à frente, né, assim, lança alguma coisa, eles me chamam, eu faço questão de ir, para ver o que está vindo, né, no mercado. Isso é muito importante também, essa atualização. Ô Janjão, me fala aqui também sobre a tecnologia, do que você tem visto mudado nesses últimos tempos, né? O que você vê que as pessoas mais hoje, quando procuram, apesar de vocês não terem uma atuação direta na automação de um imóvel, que às vezes também as pessoas procuram muito isso, né? Vocês comentaram aqui sobre a questão das cortinas e tal, mas o que você vê que o mercado, porque vocês estão dentro desse mercado, né? Mudou. O que as pessoas têm procurado? O que você vê que hoje, o acesso antigamente era difícil, mas hoje facilitou? A questão de tecnologia, cada dia ela está se tornando mais acessível, apesar de ainda algumas coisas de tecnologia ter um valor um pouco maior, valor agregado maior,
mas ainda ela está se tornando, e não só acessível pela questão do luxo, pela questão da necessidade. Igual a Salim citou, uma cortina com o pé direito de 6 metros. Você vai ficar pegando ela e manuseando. Se for uma cortina que está tendo sempre abertura e fechamento, é interessante, entendeu? Você tem uma sala com um home que você precisa que ele fique todo fechado, todo vedado. Aí você tem a cortina acústica, aí o cliente quer ela com controle remoto pela facilidade, comando de voz. Então a tecnologia ela é uma grande aliada na decoração. Hoje, Hugo, a gente, né, na última feira, a gente viu até cadeira do papai que levanta. Então você imagina que bacana. O paciente, às vezes, idoso, né? Às vezes está com algum problema ali, ele não consegue levantar. A cadeira do papai levanta. A gente já tem essa poltrona lá na loja. Ela coloca o paciente em pé, entendeu? A pessoa então, em pé. Então, às vezes, a pessoa está com uma dificuldade de levantar, né? De uma cadeira. Já tem isso. Olha que bacana. Então, é uma coisa, né? Veio para ajudar mesmo. Uhum. E o que vocês veem assim, desse mercado que é diferente? Sei lá, você deu a ideia de uma cadeira de papai que levanta a pessoa. Mas coisas assim que vocês veem que são... Às vezes no nosso dia a dia a gente falaria talvez ser inusitado, né? Às vezes um sofá que faz alguma coisa, sei lá. O que vocês veem assim, de mais diferente nesse ramo? Eu acho que diferente tem essa cadeira, que eu achei super interessante, essa da última feira, né? Me colocou de pé, olha que bacana. Isso não foi nem na última, tem né? A cadeira que faz massagem, isso também é muito interessante. Ela massageia o corpo todo. E tem o sofá também com comando de voz, ele é interessante. Tem um sofá que você dá um comando para ele levanta uma mesinha na sua lateral, tem uma iluminação. Tudo por voz? Tudo por voz. Deita, levanta. Isso, levanta só o encosto, só o pé. Tudo. É muito bacana. Então é uma tecnologia assim, que é muito deslumbrante para quem tem um home, por exemplo. Você colocar um sofá desse, que ele é ergonômico, você vai ficar encaixado nele, entendeu? Uhum. E isso aí que é uma preocupação que a gente tem muito também. Eu vou te dar um exemplo aqui, nós vendemos para um bom restaurante daqui algumas cadeiras. Aí um dia ou outro eu fui no outro restaurante com uma pessoa que era muito amiga da gente, eu falei assim, aqui, me ajuda aí, essa cadeira sua, você não aguenta ficar meia hora aqui no seu restaurante, ela é muito incômoda. Então, a gente preserva muito a seriedade da ergonomia, porque a maioria das peças, elas são assinadas. Então, a gente trabalha com peças que são originais, isso aí a gente tenta preservar isso, entendeu? Uhum. E tudo tem isso, tem um porquê na decoração. Esse restaurante mesmo, a gente fica horas lá sentado. A gente vai lá e fica 4 horas sentado na cadeira, você não tem cansaço. Bem. Acho que a dificuldade que trouxe para esse mercado é a internet, né? Eu acho que deve ter... As pessoas têm mania mesmo de internet, mas eu falo que ainda bem que tem internet, que, por exemplo, uma cadeira. É muito difícil, né? Assim, porque o desenho é muito parecido, né? Mas a ergonomia, na hora que a pessoa senta, fala assim, o que é isso? Uhum. Né? Tinha até uma cliente hoje falando comigo, nossa, eu comprei um espelho igual aquele ali na internet, quando chegou era plástico. Eu falei, pois é, o nosso é madeira. Então tem o porquê, né, de ser mais caro. E aí, assim, nada é mais caro. A gente tem muita coisa a zelar. Então, um dia desse, uma cliente falou assim, olha, eu vou comprar essa cadeira aqui, mas na internet está muito mais barato. Eu falei assim, olha, essa cadeira eu não aconselho nem a minha e nem a da internet que a senhora coloque na recepção da loja da senhora. Da clínica, era uma clínica. Ela foi, tá bom, foi e colocou. Uma cliente sentou e caiu na cadeira. Era da internet. Não era, porque é o tipo de material que você vai ver. Então tem diversas clínicas que a pessoa, você tem que saber. Tem gente que não senta na cadeira com o braço, não senta num sofá de 3 lugares, entendeu? Então uma série de particularidades que a experiência do dia a dia traz para a gente para oferecer isso, né, que a gente fala. A gente já compra uma cadeira e fala assim, olha, essa cadeira, eu até brinco, aguenta eu, Janjão? Porque a gente, né, somos altos, somos mais fortes. Não aguenta até tantos quilos. Então essa é a nossa preocupação também, né? Então não é só a cadeira. A cadeira, ela precisa ser resistente para quem vai utilizá-la, né? Principalmente em clínicas, né? Em escritórios, consultórios, que ali você não sabe quem vai chegar, né? Então tem que ser uma coisa resistente. Já pensou se um paciente ou um cliente seu cai? Não é uma coisa legal, né? Então a gente zela muito por isso também, na compra do material, né? Esse material, tá. Então eu brinco sempre, né, gente? Me aguenta? Não, aguenta sim, Salim, aguenta até tanto. Então essa preocupação nossa é importante,
igual o negócio da internet, né? Às vezes a pessoa está vendo a internet, mas é igualzinha. Mas às vezes aquela igualzinha só aguenta 20 quilos, e a nossa aguenta 120 quilos, entendeu? Agora, então, a internet, de fato, é assim, é um mundo sem lei, né? Vamos dizer assim. Então, de fato, a prostituição de mercado hoje é muito grande. Mas o cliente que quer uma instrução melhor, que chega para a gente sempre consegue os valores que tem na internet, entendeu? Então, agora, é um mundo de universo de preços muito grande, de qualidade de produto, de quantidade mensurável. Se você compra na internet, apesar, né, você tem ali a possibilidade de devolver e tudo, né? Você tem essa questão, mas realmente você não conhece o produto, né? Você não sabe a ergonomia dele, você não sabe se material, porque às vezes só fala ali, você vê a figura e acha que é aquilo, mas qual material que ele está feito, se é bom, se é durável, porque se é algo que vai, né, suportar tantos anos. Então tem algumas coisas que realmente a internet às vezes dificulta, mas de fato deu um acesso, né, a muitas coisas que antigamente a gente não tinha, né? Hoje até a questão da entrega-se muito mais rápido, né? Tem toda essa questão, mas muitos ainda preferem e gostam daquela ideia de eu tô vendo, tô testando, quero sentar, quero ver. Tem a sua garantia que está aqui, se tiver problema nós estamos aqui. Né? Sei quem procurar, né? Sei o que fazer. A gente falando de decoração, o que na percepção de vocês é algo que não pode ser negligenciado quando você vai pensar em decoração do imóvel? Algo que o cliente, assim, ele não pode deixar de quando você vai decorar um ambiente e tudo, isso aqui você tem que pensar nessa possibilidade, tem que pensar nessa questão, isso aqui você tem que analisar para saber se funciona. Vocês poderiam talvez pensar assim de algo voltado para essa questão da decoração, de dica? Eu defendo muito a questão de circulação, né? Que o cliente às vezes quando ele chega na loja, ele não tem ideia de espaço. Então ele já teve caso da pessoa, eu quero esse sofá que não adorei ele, eu quero levar, chega lá, não cabe na casa do cliente. Então a gente pede ao cliente uma certa liberdade de ir à casa dele para sugerir um produto certo, para ele não ter erro, entendeu? E a gente pensa muito nisso, no bem-estar dele. Então, se comprar uma coisa para ficar te atrapalhando dentro de casa, então é um planejamento, né? Aí que entra a questão do profissional, do arquiteto, e a nossa assessoria, que a gente pode estar também, que a gente não quer só vender, a gente quer que o cliente esteja comprando hoje, esteja voltando na loja para ter outros ambientes para fazer. Ter ficado satisfeito, né? Eu falo isso mesmo, a circulação, porque às vezes lota a casa de tanta coisa, e hoje decoração é menos é mais, né? São peças bonitas, boas, bacanas, e menos quantidade, né? Então, às vezes, a pessoa tem um quarto lá pequeno, porque hoje eles estão, né, indo para o quarto menor mesmo, e quer uma cama, sei lá, de dois e tanto. Às vezes, aquilo ali você quer, mas não vai ficar legal. Daí, como é que você vai andar? Como é que você vai para o banheiro? Às vezes, só tem 50 centímetros daquela cama para você ir para o banheiro. Fica uma coisa meio... Como que eu falo? Apertado, muito dificultoso, né, de circular, de acessar. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez por mês, é o dia a dia seu está sendo ali. Então isso tem que ser muito bem planejado. E a questão das cortinas também. A cortina o cliente às vezes quer uma sala, um quarto bem fechado, tem a questão de privacidade, entendeu? Muitas vezes ele tem uma vista maravilhosa do apartamento dele, mas ele tem uma forma de que o cliente lá está vendo ele aqui, o vizinho está vendo ele aqui. Existem formas de você aliar isso aí, você consegue manter uma vista, entendeu? E manter a privacidade. A proteção. Isso tudo tem na decoração. Hoje já é pensado em muita coisa, sabe? Na realidade, eu brinco e falo, já está pensando em tudo. Sabe, assim, eu quero, na realidade, enxergar aqui, mas daqui para baixo eu não quero que ninguém me veja. Tem essa persiana já, que você pode abrir ela tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, já foi pensado em muita coisa. Claro que tem coisa para vir ainda, né? Mas cada dia que passa, eles dão mais, como que eu falo, fica mais prático para o consumidor, sabe? Chega as opções, né? Tem coisas que a gente não imaginava que era possível, hoje está fácil aí, às vezes, o acesso. Né? Persiana em teto, sabe? Bacana demais. Às vezes você coloca um policarbonato lá, aquele negócio fica muito quente, a pessoa não consegue ficar. Hoje já tem persiana de teto termoacústica, né? Que vai te dar mais conforto em relação a isso, né? O calor.
Então tem muita coisa pensada hoje. Tem toldo hoje que é todo fechado, que todo não é para chuva, né? Mas uma chuvinha, você consegue deixar ele todo fechado, você está na sua área externa e o toldo lá, você vendo tudo que está acontecendo, a chuva caindo e ali. Se não tiver vento, aí não tem problema, né? Do toldo. Gazebos, hoje tem muita coisa bacana no mercado, sabe? Vocês têm muito tempo de experiência, acredito que muitos imóveis, né, já visitados e muitos clientes atendidos e tal. Queria que vocês tentassem lembrar aí um pedido mais inusitado, assim, algo que um cliente queria, solicitou, ou até mesmo que você teve que comprar para atender, que você pensava assim, caramba. Sempre tem. Você lembra de alguma coisa? Eu tenho um caso que eu nunca esqueço. Existia antigamente uma persiana que era vertical. E ela tinha Isso é muito tempo. Tinha muito tempo. A persiana não se usa mais. Tinha tipo assim, 20 cores a persiana. Diferentes, que você podia escolher uma das cores. Que era normal, você escolhia uma das cores. Era o mostruário para poder você colocar uma persiana de uma cor. Aí o cliente falou assim, eu quero uma cortina igual a essa, mas essa aqui é mostruária, só para... Não, mas eu quero assim. Falei, tudo bem, a gente faz a sua vontade. Então são certas coisas que ficam registradas assim, que a gente não esquece nunca, mas serve de exemplo. De fazer uma persiana, cada faixa dela de uma cor diferente. Comprou assim, né, para o mostruário. Porque você tinha que mostrar as cores e o tipo de tecido. Isso foi lá no começo, foi bem interessante mesmo, né? A gente falou assim, não, mas o senhor vai querer desse jeito. Não, eu quero dessa forma. Pode pedir. Então, gosto, cada um tem um. Tem que respeitar. Algum outro caso que você lembra, Salim? Assim, de diferente? De coisa inusitada? Não. Que dentro do trabalho de você, sei lá, talvez uma cor, você deu um exemplo de uma cor de um sofá vermelho, né, que você pensa assim, não é um negócio muito comum. Você imagina você chegar todo dia, se deparar com um sofá vermelho Ferrari na sua casa, primeiro dia você vai gostar, o segundo... Porque decoração, igual eu te falei, ela é cíclica, né, então... Teve uma época que se usava sofá vermelho, era o auge do sofá. Hoje está usando muito azul, muito verde, né? As cores é muito forte. Mas assim, essa cliente, ela quis um sofá assim, da sala toda vermelhão de sala de TV, entendeu? Então é uma coisa muito, muito pesada. Mas hoje não, hoje assim, tem casos que a pessoa coloca uma peça específica, um sofá vermelho, é diferente, entendeu? Então esse tipo de... Dependendo da decoração fica muito bacana. Fica muito. Hoje cor, e agora então tá voltando muita cor, já tá acabando essa coisa de bege e cinza. Sabe, muito morto. Não, tá voltando cor mesmo na parede, né? Eu acabei de chegar da Casa Cor do Rio e tá assim, maravilhoso, cor mesmo, assim, marsala na parede, sabe, teto. Tá bem bacana. O que você viu lá que mais foi legal? Assim? Cor, que eu falo assim, porque a gente vem vindo, né, Casa Cor, porque Casa Cor é referência pra gente, né? E tem Milão também, que tem gente que vai a Milão, né, fazer pesquisa, os arquitetos. E aí eles lançam e aqui, né, hoje já tem gente, fornecedor nosso, que expõe em Milão, sabe? Já tem. Então eu vi assim, que há um tempinho atrás, há pouco tempo, né? Era muito cinza, bege, e agora já foi começando, né, já nas últimas vezes que a gente foi, já foi começando jogando cor, e agora vai vir muita cor, assim. Quem gosta de cor vai abusar. Claro que precisa, né, de estar acertando, ser cores assertivas, né, não vai misturar, fazer aquela miscelânea, né, mas tem muita cor vindo bonita, sabe? Não, muita cor bacana. Eu fiquei deslumbrada, cortina listrada de verde com cru, assim, eu fiquei, nossa, que espaço lindo, espaço de área externa, sabe? Nossa, muito aconchegante. Tá vindo com força, a gente já comprou alguma coisa. Pudesse dar uma dica para alguém, né, para as pessoas que estão nos assistindo com relação à decoração, o que seria... conselhos, vocês que têm tanto tempo aí de mercado e lidam com tantas coisas, o que seria aí? Conselhos pessoais mesmo, que vocês acham, né? Na decoração, lembrem disso. Você fez um comentário relacionado à questão do layout ali, né? Do espaço, mas a pergunta agora um pouco mais voltada para as peças, para os itens, para as cores, talvez. O que poderia ser um conselho que você poderia dar para as pessoas quando elas estão pensando em decorar? Primeiro, procurar um profissional, né? Que a gente aconselha que procure um profissional da arquitetura, do design, para dar essa assessoria para ela, a questão de espaço e de cores, né? E quando entra para a gente fazer essa consultoria, a gente sente o cliente. A gente tem que primeiro respeitar o gosto do cliente.
para depois fazer as sugestões, entendeu? Porque você vai pegar um casal recém-casado que está montando um apartamento. É diferente de um senhor e de uma senhora que estão indo para um apartamento que tem que ver a circulação, entendeu? Então, cada caso é um caso. E a dica, eu acho que é sempre planejar e sempre assim, tentar pesquisar aquilo que gosta, porque aí vai fazer mais ou menos dentro daquilo, né? Porque o negócio não é, eu vi essa mesa, ai que linda, não. Mas essa mesa, ela vai ser, né, vai dar no meu apartamento, vai ser no meu dia a dia, é fácil eu ter essa mesa redonda, ou essa mesa de 10 lugares, eu preciso disso. Então é planejar mesmo na decoração. E sempre pensando que menos é mais, mesmo, né? Esse negócio de montar um apartamento parecendo uma loja, já foi isso o tempo, né? Hoje são poucas peças e peças bonitas que valorizam, né? E atualizar, né, Janjão? Sempre. E sempre, claro. Eu brinco assim, a gente entra em alguns imóveis, né, e vê lá aquela cozinha, aquele banheiro com aquelas cerâmicas 10x10, 20x20, toda colorida. Fala, isso aqui já foi a cerâmica do ano. Já foi, mas não é mais. E isso na decoração também, sabia? Eu falo assim, às vezes a pessoa não precisa trocar um sofá, às vezes ela troca uma peça, uma almofada, e ela já dá um glamour para aquele sofá, entendeu? Muda completamente o ambiente, nossa, né? Às vezes um detalhe, às vezes mudar de lugar, né? Com uma peça nova, você faz ali uma nova forma de... Às vezes você tem duas peças lá, sei lá, duas peças claras. Aí de repente você gosta do dourado, joga um dourado naquele... Levanta, sabe? Levanta aquelas peças que você já tem. É sempre estar assim, agregando uma peça, né? Um sofá, o sofá tá lá. Uma almofada velha, né? Às vezes desgastada. Coloca umas almofadas novas, fica outro sofá. Da vida, né? Traz sofá. Uma outra... Cortina antiga. Cortina antiga. Não, mas a minha cortina já tem 20 anos, mas ela tá nova. Tá, tudo bem. Vamos fazer um reposteiro, vamos colocar um detalhe na frente dela para dar um glamour, para modernizar, né? Porque a cortina, ela dura muito mesmo, né? São 20 anos. Eu brincava com seu pai e falava assim, nossa, seu Coelho, olha o ramo que o senhor me colocou, uma coisa que eu vou vender de 20 em 20 anos, eu era uma menina, né? Mas foi cortina boa, né? Ele falava assim, não, mas a gente só vende, né? Aí ele falava assim, é isso mesmo, Sali, o problema é esse, você tem que repensar. Eu falei, não, mas eu gosto do ramo. Então, dá para estar sempre, sabe? Dá para estar fazendo coisas bacanas, com preço bom naquilo que você já tem, que dura muito, né? Queria muito agradecer vocês. Nós estamos chegando ao fim aqui de mais esse episódio. Nós que agradecemos a oportunidade. A importância, né? As pessoas, a gente quer demonstrar aqui a importância de se preocupar com a decoração, né? De pensar nesses itens, né? Pensar na cortina, pensar nos objetos, né? E procurar profissionais que são capacitados para isso, né? E o quanto que você ter ali, né? Uma decoração bem feita, um layout bem organizado, o que isso traz de qualidade de vida, né? Para as pessoas, porque se você tem um lugar que ele tá ali da melhor forma que você consegue utilizar, você tem conforto. E conforto é qualidade de vida, né? E lembrando que é um sonho também. A pessoa foi lá adquirir um apartamento, realizou um sonho dele. Depois ela vai começar... São etapas do sonho que a gente tem que contribuir. E quanto mais se investe nisso, você tem, né, o retorno do bem-estar, né? E a gente precisa pensar nisso. Hoje as pessoas estão olhando, como vocês mesmos disseram, mais para dentro, ficando mais em casa, buscando, né, aproveitar esse ambiente, né? E cada vez mais a decoração, eu penso que ela vem trazer a importância para isso, né? Por isso a intenção, né, da gente trazer essa comunicação, né? Das pessoas entenderem que precisam olhar para a decoração de uma forma diferente, não só por uma questão de mostrar. Isso. Porque às vezes as pessoas têm muito isso, né? Eu quero ter um ambiente bonito, mas mais do que bonito tem que ser um ambiente que te traz conforto, que seja agradável para você no seu dia a dia, que tenha praticidade na sua rotina, né? E não na rotina de quem vai te visitar, que às vezes vai vir, sei lá de quanto tempo, e às vezes você está preocupado com quem vai vir, mas na realidade você que usa aquilo todo dia, né? E a decoração, ela tem que conversar com isso daí, né? O layout faz parte disso, né? Os itens que você utiliza, né? E é um investimento em você, né? Quando você faz na casa... investimento em você, Porque é você que vai usufruir, né? Não é uma visita. A visita vai participar ali alguma vez, diversas vezes por dia. É você que está ali, né? Então, muito obrigado, né? Pela disposição de vocês, né? Nós agradecemos e parabenizamos pela iniciativa, bacana. Bacana. Isso aí. Obrigado mesmo. Muito bacana mesmo. Beleza. Obrigada a você. E esse foi mais um episódio do nosso Papo Certo, o podcast da Certo Imóveis. Aqui a gente compartilha ideias, experiências e informações que fazem diferença para quem vive o mercado imobiliário, seja comprando, vendendo, alugando ou atuando como um parceiro.
O nosso objetivo é estar lado a lado com você nesse setor em constante mudança, trazendo conversas que inspiram e esclareçam para você. Obrigado por nos acompanhar. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e não perder os próximos episódios, sempre com conteúdos relevantes para o nosso dia a dia. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.